Pois é, hoje, sexta-feira, vamos fazer o clima político. Já está aqui na bancada com a gente, Newton Cândido. Doutor Newton, depois da decisão da juíza sobre o loteamento Bom Pastor, muitos comentários, mas eu acho que ainda ficou alguma dúvida para quem nos assiste, principalmente no campo criminal. Depois da decisão da juíza, da sentença que ela deu, que não é definitiva, o que implica dizer? Boa noite, Marcos. Boa noite, internauta. A decisão da juíza, ela foi uma decisão de muita cautela, com muita tolerância, de quem está olhando o processo com o coração, tendo em vista a existência do crime. O padre pode ser condenado num crime de reclusão. Existe a detenção, existe o crime de reclusão, que é um crime mais pesado. Por quê? O crime de loteamento, ele se caracteriza assim: qualquer pessoa que tenha uma gleba de terra, 3 alqueires, 5 alqueires, e começa a vender os lotes sem a devida regularização nos órgãos competentes, ou seja, na prefeitura, no cartório, ele comete crime contra a administração. Então, deixa bem claro, ele não poderia, ele tem a gleba de terra, ele comprou a gleba de terra, mas o padre não poderia vender os lotes sem a regularização. E aí ele incorreu num crime, no crime contra a administração. E a pena é uma pena de reclusão. Não me lembro, para ser sincero, a pena mínima, eu acho que é de 4 anos e no máximo de 8 anos, e vai ser muito difícil o padre escapar dessa situação. Se ele trouxer os 30 milhões que precisa para regularizar esse loteamento, que foi um aspecto da decisão, né, que a juíza não está pedindo a prestação de conta. Quando a juíza pede 30 dias, aliás, pede dinheiro em caixa e dá 30 dias, são esses 30 milhões. Ela quer uma estimativa. Ela quer um dinheiro suficiente para que naquele local possa ser feita a infraestrutura do loteamento. Ruas, iluminação, esgoto, sarjeta, todo o processo que existe no loteamento. Então, de certa forma, a juíza está dizendo, ela mandou um recado para o padre, ela mandou um aviso. Se tiver esse montante de dinheiro para resolver, eu posso olhar a minha decisão com outros olhos. Por isso que eu falei que foi uma decisão que teve um pouco de coração no meio, teve tolerância, teve uma cautela, né? Mas o crime já foi caracterizado. Agora, se esse dinheiro regularizar for suficiente para fazer essa regularização, aí eu não sei como será a decisão da juíza. Eu só queria colocar que essa é a questão. Então, só lembrando também que há dias atrás o padre deu uma entrevista numa emissora de rádio e ele disse que estava tudo regularizado. Ele incorreu em que problema com essa afirmação? Ele mentiu, né? O padre mentiu. Quero lembrá-los que ninguém precisa ser, que a mentira é uma das armas do Satanás, né? Mas eu quero colocar uma outra situação. Foi uma falta de decoro, foi uma falta de respeito com o poder legislativo.
Ou seja, jamais o padre poderia fazer uma acusação leviana, né? Uma calúnia, o crime de calúnia, contra o legislativo. Porque quando você acusa alguns vereadores, e ali no caso foi os 3 que fazem parte da SEI que estão investigando, há um aspecto intimidatório. Ou seja, ele quer jogar a população contra os 3 vereadores. E a atitude dele foi extremamente perigosa. Você imagine a seguinte situação: que as pessoas que compraram o terreno, que são mais ou menos, dizem que é 1.000, outros falam em 1.500 famílias. 1.096 lotes e parece que existem 828. Tá. Resolvem fazer justiça com as próprias mãos contra esses 3 vereadores. Ou seja, 800 pessoas falam, ó, aqueles 3 vereadores... Para não deixar nenhuma dúvida no ar, os 3 vereadores a que você se refere são o Maurício Gouveia, presidente da SEI, o Marquinhos Ferreira, que é relator, e o Gleison Begali, que é membro. Entendeu, não? Então, olha, foi muito triste tudo isso que aconteceu naquela rádio, no programa da Maragabas. Muito triste, porque é assim, o sujeito pagou não sei quanto, se foi 20, se foi 15 mil reais por lote. E aí alguém fala, ó, aqueles 3 vereadores são culpados, que não são culpados. Eles estão exercendo... atrapalhando o andamento. O andamento do loteamento. Não é verdade. A decisão da juíza não é o Newton Cândido que está falando. É a decisão da juíza que está falando que, na realidade, o loteamento está irregular. O loteamento nasceu irregular. Ele já nasceu com irregularidade. O crime foi cometido na venda dos lotes. Não é um crime de agora. E aí joga-se essas 800 famílias contra os 3 vereadores. Isso é uma irresponsabilidade. E aí, eu não me lembro, o crime você perguntou do crime. Além da calúnia, da difamação, dessa irresponsabilidade que o padre teve, precisa ver se não teve o crime de responsabilidade nessa situação, além daquele crime da venda dos lotes. Bom, doutor Newton, para finalizar, para a gente terminar, mas antes de terminar, a gente gostaria que o senhor deixasse um comentário sobre essa pergunta que eu vou fazer. 30 dias passam rapidamente. Findado esses 30 dias, qual a saída do padre e qual é o próximo passo do judiciário? Olha, os 30 dias, o padre vai ter mais do que 30 dias, porque dia 20 inicia-se as férias forenses, depois o recesso, então ele vai ter... São contados 30 dias úteis, contado agora, no calendário do judiciário. Suspende e depois inicia-se novamente a contagem de prazo. Então, eu acredito que o padre vai ter um espaço maior do que os 30 dias úteis, para ele procurar sanar essa situação. E a gente espera que essas famílias que acreditaram nesse sonho, né, seja solucionado. E o pior é que o município, tendo em vista o processo, nem o município, nem o Estado, nem a União poderão ajudar o padre. Poderão colocar dinheiro. É um problema único e exclusivo da Associação Bom Pastor. Bom Pastor. Agora eu gostaria de fazer um comentário. Eu queria parabenizar o meu amigo Marco Antônio, que nasceu hoje, a Ana,
netinha do Marcos, né? Que ela venha. Ana Rafaela, que venha cheia tá todo mundo com um sorrisão aqui. Venha cheia de saúde, com muita paz, né? Amém. E que seja mais uma luz para iluminar a escuridão desse nosso mundo. Muito obrigado. Eu vou levar essa mensagem também para Denise, que é minha filha, e mamãe. Mamãe. Obrigado. Obrigado.